Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma reunião pública virtual do nosso Centro Espírita Amor e Caridade. E precisamos, né, dar continuidade aos trabalhos da casa, agora de uma forma diferenciada, né, de acordo com o que a gente está vivendo, mas vamos dar continuidade. Bem, e o aviso que eu quero dar é sobre a campanha do Quilo, que as arrecadações elas estão até o dia 19 de janeiro, na próxima terça-feira. Quem puder doar, né, que tiver condições de doar e ajudar com essa campanha que estamos realizando mensalmente, para doação de cestas básicas, e será muito bem-vindo, né, qualquer doação. E vamos agora fazer uma leitura de uma passagem do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para nos harmonizarmos. E o tema que vamos abordar aqui, ele tem como título Tendo Medo. E a passagem é a seguinte: E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Fica aqui a reflexão para todos nós. E agora faremos a nossa prece inicial para o início da reunião. Vamos nos concentrar em nosso Senhor Jesus Cristo, na espiritualidade amiga, e agradecer mais uma vez a oportunidade que temos, Senhor, de realizar este trabalho, esta reunião pública, de acordo com as condições em que estamos situados. E pedimos a Ti, Senhor, que nos dê sempre a força, sempre a perseverança para o trabalho no bem, o trabalho no amor, o trabalho da caridade, da bondade, incessantemente. Nos abençoa com a Tua paz, a Tua luz, nos conserva sempre, Senhor, na Tua comunhão, buscando teu auxílio em qualquer situação, situações difíceis, situações confortáveis, e que estejamos sempre atentos e vigilantes. Que o nosso irmão, Senhor, que usará da palavra, possa receber o teu auxílio da espiritualidade amiga, e que todos nós, ouvintes que estamos assistindo, possamos receber este ensinamento e essa lição para as nossas vidas e aproveitá-la da melhor forma possível. Desta forma, Senhor, com a tua permissão e da espiritualidade amiga, damos por iniciada a reunião pública desta noite em teu santo nome. E assim seja. Bem, meus irmãos, aqui nosso irmão Gerailton, né, convidado desta noite, que trouxe o tema As Bem-aventuranças como remédio para a alma.
Gerailton, você terá 45 minutos para a exposição do tema, certo? Nós normalmente estamos fazendo assim, está separando os 5 últimos minutos, a gente avisa, tá bem? Pode ser? Quando faltar 5 minutos, eu entro e aviso para que você possa se situar, tá bem? E após isso, os 45, teremos 15 minutos para perguntas que você possa responder ou até comentários que quem quiser fique à vontade para fazer na parte do bate-papo dessa sala do Zoom, ok? E aqui passo a palavra para o nosso irmão Gerailton. Uma boa noite. E, por favor, o áudio, Gerailton. Falta ativar o áudio. Pronto. Agora. Maravilha, então. Então, mais uma vez, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui novamente, né? Novamente, eu digo, na interação com vocês, e agradeço o convite por esse momento, porque é uma oportunidade, né, de trabalho, é uma oportunidade da gente poder se fazer útil nessa seara do nosso mestre, né, do nosso mestre Jesus, e que nos traz sempre demandas e conhecimentos e ensinamentos tão positivos para o nosso dia a dia, né? E dentre esses conhecimentos, dentre essas demandas, eu digo demanda porque as bem-aventuranças, de outro modo, são um chamamento para a ação, né? E isso por quê? Porque inicialmente é importante esclarecer que há estudos que mostram que há um entendimento diverso do que significa realmente bem-aventuranças, né? Até no sentido da sua tradução, né? Da palavra original pronunciada segundo os estudos por Jesus, do aramaico, Ashire, que significa avante, né? E quando da sua tradução do grego, Makarioi, que significa justamente felizes ou bem-aventurados. Então, isso dá um sentido diverso, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva do que realmente Jesus quis falar a respeito desses conhecimentos, né? Qual a mensagem que ele estava mandando realmente naquele momento, se Ashire, avante, ou se Macariore, bem-aventurados, né? Isso dá um sentido porque quando ele fala nesse contexto, né, bem-aventurados os felizes, por exemplo, os que são os humildes ou pobres de espírito, é como que se já fossem, né? E na verdade, quando ele diz avante, tem um contexto diferente. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer uma confrontação bem interessante no que diz respeito aos 10 mandamentos, né? Eu acho sempre importante mostrar essa perspectiva de Jesus, né? E as bem-aventuranças, enquanto Sermão da Montanha, ele é um discurso eminentemente motivacional, né? A gente hoje fala tanto nesse contexto de motivação, mas a gente, quando observa o discurso das bem-aventuranças, né, aquela fala atribuída a Jesus, a gente percebe que há ali um contexto de uma linguagem voltada para o interior, voltada para o emocional, para um processo interno de transformação. E a gente sabe hoje que toda mudança ela é endógena, ela não é exógena, ou seja, ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. E Jesus, na sua prática, ele mostrou isso muito no seu dia a dia. Mas ele é um divisor de águas, e aí eu ouso colocar as bem-aventuranças como até um substituto dos 10 mandamentos, no sentido da contemporaneidade, no sentido do que nós vivenciamos hoje, comparado
à época, que já dista mais de 2000 anos, comparado também à circunscrição cultural, né, e de costumes à época. Então, pegar o sentido das bem-aventuranças à época tem um sentido um pouco diverso do que nós vivenciamos hoje, ou deveria ter, né? Porque à época o que se tinha muito em vigor era a lei mosaica, eram os 10 mandamentos, que, se nós analisarmos, constituem-se em 10 proibições, né? O advérbio não está ali presente praticamente nos 10 mandamentos. Alguém pode dizer, não são 10 proibições, porque o quarto mandamento diz para guardar os sábados, mas lá ele vai dizer, então, não trabalharás, né? E o quinto, ele fala de honrar o pai e a mãe, e que quer dizer, traduzindo, não desrespeitar, né? Então, nesse aspecto, são 10 restrições, são 10 negativas. E a palavra negativa, ela não nos promove a ação, né? A palavra negativa é um inibidor, né? Há estudos que mostram que a criança, até os 10 anos de idade, ela recebe mais de 200 mil nãos. Você não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E a criança vai crescendo com esse comportamento inibidor, né? Ela não tende a explorar, né? Até porque muitas vezes nós tendemos a tratar a criança como um pequeno adulto, exigindo dele respostas prontas, não entrando no universo dele. Claro que sabemos que se trata de um espírito, né? Mas que está numa condição peculiar naquele momento e que precisa da nossa compreensão, como Jesus mesmo diz, né? Vinde a mim as criancinhas, né? E o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, no sentido da sua simplicidade, no sentido da sua espontaneidade, né? Então, quando nós observamos esses 10 mandamentos, são 10 proibições, né, que foi muito importante para a época, de passagem, porque foi praticamente uma lei, né, civil estabelecida para regular as relações, no mínimo, de reciprocidade e de civilidade necessários. Mas que Jesus, ao tempo certo, ele vem e faz uma proposta extremamente inovadora, né? E a proposta de Jesus é essa proposta de ação. Daí a importância de nós entendermos as bem-aventuranças como a Shirei ou como a Cariori, ou seja, como avante ou felizes. Porque felizes pressupõe já um estado que já está em vigor em você. E o avante é essa busca. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva do avante, as bem-aventuranças, elas tomam necessariamente uma outra conotação, né? Porque, por exemplo, quando ele coloca bem-aventurados os que choram, né? Quando nós nos reportamos à época, a importância disso, ele se dirigia ali praticamente, é preciso se dizer, quando nós buscamos entender o contexto cultural da época, uma região, né, ao contrário do que se pensa, ou nos é levado a pensar, né, nós estamos falando da cultura judaica, nós estamos falando da cultura, muito embora em outros países, em outros continentes não fosse tão diferente, mas nós estamos falando de uma cultura basicamente oriental, né, onde predominava, né, a figura do homem, né, o antropocentrismo ali, de certo modo, misturado a um teocentrismo, mas que a figura do homem era o centro de tudo. Então, não havia espaço, e o homem como imagem e semelhança de Deus, não esse Deus que Jesus
mostrou para a gente, apresentou, mas aquele Deus de Moisés, que é o Deus vingativo, o Deus que pune, o Deus que é impassível, né? E Jesus vem e nos diz: bem-aventurados, ou avante os que choram, avante os que mostram seu sentimento, avante os que mostram que existe uma sensibilidade. Você não é só a pedra, você é coração também. Então, e onde se mostra na época que o homem, hoje ainda a gente vê isso, imagina aquela época, do que se diria, né, que o homem não pode chorar. Então, a quem ele está se dirigindo quando ele diz avante, né, os que choram, porque encontrarão consolo? Certamente não estava se referindo e não estava se dirigindo propriamente às mulheres, pela condição de sensibilidade já ser algo mais ou menos natural ou esperado, a demonstração, né, de sentimentos. Então, isso é algo importante, é um divisor, porque se dirige àquelas pessoas, aos homens, mostrando que é possível, né, você mostrar seus sentimentos e mostrar sua sensibilidade. Ao mesmo tempo, ele vai promover uma outra reflexão profunda quando ele trata da questão, quando ele diz avante, né, os mansos, porque herdarão a terra. Num contexto de olho por olho, dente por dente, num contexto de vingança, num contexto de violência, né, onde o entendimento de justiça era ir lá e fazer do mesmo jeito que o outro fazia. Então, quando ele fala bem avante aqueles que são mansos, aqueles que se mostram e conseguem vencer a o seu lado reptiliano, né, numa perspectiva do cérebro trino, que hoje é muito trabalhada essa questão, né? E nós nos identificamos com isso quando demonstramos a nossa reatividade, né? Fazendo um paralelo com o contexto das nossas emotividades e reatividades, né? Num sentido da divisão do cérebro, né? Um cérebro reptiliano, límbico, que é mais emotivo, e o chamado neocórtex ou pré-frontal, que é aquela parte do cérebro onde trabalha-se mais a atividade mais reflexiva, etc. Então, quando Jesus fala isso, bem-aventurados ou avantes que são mansos, sigam em frente, insistam com esse comportamento, ele está estimulando a trabalhar essa outra área do nosso cérebro, a trabalhar essa parte reflexiva, né? Sair do campo da reatividade, sair do campo da mera resposta aos estímulos externos, né? Então, perceba que aí há muito, como posso dizer, uma profundidade no sentido do que está sendo mostrado, no sentido do que está sendo proposto por Jesus. Só nesses dois aspectos, né? E podemos falar também nesses dois mandamentos no sentido de orientação, a gente já teria panos para as mangas para estabelecer uma profundidade, uma reflexão profunda sobre as implicações disso, sobretudo à época, porque chorar muitas vezes não é uma atitude fácil. Chorar implica, o choro não quer dizer apenas tristeza, mas a transmissão, se permitir sentir, se permitir expor seus sentimentos. Num contexto hoje, inclusive, de muita implosão de sentimentos e de emoções que nós vivemos hoje, e que vemos, então, como efeito um crescente contingente de pessoas
com problemas de ordem emocional, depressivos e também problemas de ordem cancerígenas, né? E tudo isso, de acordo com muitas pesquisas já mostraram, sobretudo na Europa, Estados Unidos, a correlação profunda e imediata que há com com essa questão da emoção e do não se trabalhar essa emoção. Então, aí a gente percebe a longevidade do pensamento de Jesus e da acuidade do seu entendimento dessa necessidade. É claro e é óbvio que ele não tinha como explicar tudo isso, então ele mostra, né, em uma linguagem assertiva, propositiva, que avante, é importante, siga, não desista, vá em frente. É importante que você mostre isso. Então, esses dois aspectos, eles já significam e já significariam uma revolução muito grande, né? E aí, comparando com os 10 mandamentos, a gente vê como se distancia, como isso representa, então, um divisor de águas no que diz respeito a um trabalho de autotransformação, né? Porque quando ele fala o exercício da mansuetude pressupõe um exercício de autoconhecimento, de autocontrole, de gestão de si mesmo, né? De autogestão e de autoconhecimento. Então, como ele coloca, e esse trabalho de chorar, né, enquanto expressão de sentimento, também pressupõe um trabalho de laboratório interno, né? Mas ele vai mais adiante, né? Quando ele coloca os que têm fome e sede de justiça, avante, né? Ou seja, faça valer essa ideia, propague isso, ele faz com que você saia também do seu mundo e olhe em sua volta. Porque quem intercede a justiça não é só para mim, é para o outro também. Então, quando eu busco isso, eu estou me preocupando não só comigo, mas com a coletividade e o entendimento de que a minha paz ela só é possível com a paz do outro. Então, para se trabalhar esse aspecto da violência, eu preciso ter o entendimento de que eu não construo isso sozinho. A minha paz não é possível enquanto a violência estiver ao meu redor. O meu direito ele só é pleno no exercício do direito do outro, no respeito ao direito do outro. Então, a justiça, enquanto tradução do latim, que significa dizer o direito, judiciário, dizer o direito, dizer o que lhe pertence, o que lhe cabe. Então, buscar o que lhe cabe. Quem tem fome e sede de justiça, busca o que lhe cabe. Mais uma vez, ele nos concita a movimentação. Ele nos concita ao agir, né? E ele vai dizer isso porque mais adiante o Sermão da Montanha ele ratifica isso mais adiante, né? Quando ele coloca esse trabalho, né? Quando ele nos diz bem-aventurados os que são puros, né, de coração. E aí é muito interessante porque é uma forma de autopreservação. Buscar essa pureza é uma forma de autopreservação, né? E essa pureza pressupõe também uma análise, uma viagem, uma introspecção profunda para que você se conheça. Não é possível você ser puro de coração se você não se conhecer. Não é possível você atingir essa pureza se você não se libertar de muitas amarras, de muitos grilhões, de muitas prisões emocionais que, ao longo do nosso tempo, da nossa vida,
né, ao longo das nossas existências, a gente vai efetivamente no processo de acumulação desses traumas que, como coloca Joana de Ângeles, como coloca Hamed, não são algo que se rompe de maneira simples, mas é algo que é preciso ser feito, né? Quando você aprende a se amar, né? Quando você descobre realmente o que significa esse processo de autoamor, né? E de se respeitar, né? E aí é como quando a gente coloca como é que você pode dizer que se ama se você se permite a mágoa, o rancor, o ressentimento, se você se permite o orgulho. Então, são sentimentos que é preciso que nós busquemos nos libertar. E a pureza de coração significa isso, buscar essa renovação interior, né? Esse processo de desintoxicação. E esse entendimento de que a sua paz, a sua felicidade não depende do outro e, portanto, você não tem que cobrar ao outro uma obrigação que não cabe a ele, não cabe a ninguém. Então, essa pureza de coração, quando ele diz isso é importante e que também isso não é alcançado, obviamente, em 20, 30, 100 anos que seja, né? Mas é uma meta a ser atingida, é uma meta a ser conquistada, né? E essa meta, novamente, implica num processo de autorregulação, de autoconhecimento. Então, é um trabalho efetivo de imersão, imersão para que nós possamos nos conhecer, para que a gente possa se sentir melhor conosco mesmo, aprender a conviver consigo próprio. Curiosamente, ou não, né, essa pandemia ela favoreceu ou tem favorecido isso, né, no momento em que nós nos colocamos mais, entre aspas, isolados, pelo menos num primeiro momento, e nos relacionando mais também com aqueles de nosso lar, né, entrando numa interação maior. Então, para muitas pessoas, e aí sim houve um crescimento substancial de casos de depressão, enfim, mas justamente por conta disso, né? Porque o trabalho, o estudo, em muitos aspectos significava uma fuga, né, para muitas pessoas. E a necessidade de ter que estar na convivência, isso causa um impacto, né? Porque também significava uma fuga de si mesmo, né? Então, Jesus, quando ele fala, né, nesse processo, essa questão da bem-aventurança ou avante, ele nos concita a essa movimentação. Ele nos chama e nos diz, inclusive, que é possível atingir isso. Então, quando ele fala, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Então, ele diz aí também que não é que isso vá ser mar de rosas, né? Mas avante aqueles que assumem com coragem o seu papel e têm entendimento da sua participação no processo de transformação e de crescimento do mundo. Então, nesses aspectos que nós observamos e que levantamos, as bem-aventuranças elas se tornam, né, efetivamente, processos na sua prática, processos terapêuticos, né? Terapêuticos porque em se colocando em prática nós acabamos fazendo um trabalho, então, de autotransformação e de renovação, né?
que não é algo simples, claro, mas é algo necessário a ser feito, e nesse processo essas bem-aventuranças, elas nos movem a fazer um trabalho de autorreflexão, não só em relação a nós mesmos, mas em relação ao outro, né? Porque na medida em que eu me percebo, na medida em que eu percebo que eu vou começando esse processo de introspecção, em que eu vou trabalhando a mim, procurando me conhecer melhor, e nesse processo de conhecimento, um passo decisivo é a aceitação. Não há transformação sem aceitação. Eu preciso conhecer o meu lado sombra, né, como dizia Jung, para que eu possa valorizar a minha luz, a luz, para chegar à luz que há em mim. E como ele vai dizer, né, vós sois luz, vós sois a luz do mundo, né, vós sois o sal da terra, ou seja, nós somos aqueles que servimos de energia e de alimento e de adubo, que dá vigor, mas precisamos encontrar isso primeiramente em nós, porque não temos como reformar a casa do outro e deixar a nossa desguarnecida, né? Como dizemos que podemos amar o outro se não aprendemos a nos amar? Embora, frequentemente, nós vamos dizer que nos amamos efetivamente, né? Claro também que não é um processo rigoroso, ou é uma coisa ou é outra. Nós estamos num processo de aprendizado, mas, acima de tudo, é fundamental que nós nos reconheçamos nesse processo. Então, Jesus, na sua proposta, quando ele traz as bem-aventuranças, ou esse discurso propositivo de avançar, ou seja, de agir, vai, age, dar o passo, efetivamente, ele nos está mostrando que o caminho é um caminho de autogestão. Eu não tenho que depender do outro para a minha transformação. E depender do outro no sentido de esperar que o outro me diga o que fazer, ou esperar que o outro faça por mim. Sou eu quem tem que assumir a responsabilidade, né? Ou a capacidade de responder, né? Responsabilidade, então, enquanto capacidade de dar resposta, né, àquilo que me é demandado, àquilo que me é solicitado. Então, nesse sentido, que essas bem-aventuranças, elas significam realmente um divisor de água, porque quando nós paramos para refletir no sentido de cada premissa que é colocada, nós vamos observar realmente o quanto e a importância do que ele disse e a época que ele disse. Porque nós tendemos a não analisar por esse aspecto a conjuntura em que ele estava inserido e o entendimento, inclusive. Então, quando nós passamos a ter esse outro olhar sobre, por exemplo, como eu coloquei, né, do sentido avante, aqueles que choram, ou seja, é bom, demonstre, coloque para fora, mostre que é possível, que é diferente. Ele mesmo, né, segundo o historiador Flávio Josefo, muitas vezes Jesus foi visto chorando, poucas vezes ele foi visto sorrindo. Então, a gente tem uma compreensão. E isso não quer dizer que ele estivesse triste, ou o choro fosse de tristeza, mas o choro de compaixão. Como ele vai dizer, avante os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então,
O exercício da misericórdia é em si, hoje, o que a gente entende como exercício de alteridade. Não é possível a prática da misericórdia sem a alteridade, né? Ou seja, essa capacidade de eu me colocar no lugar do outro, sem ser o outro, mas me projetar no ponto em que o outro está a observar e a sofrer aquela ação, para tentando, num processo de projeção, entender o impacto que aquilo pode estar significando para o outro, sem ser o outro. Porque é óbvio também que toda experiência ela é individual. Eu não tenho como sentir a dor do outro, nem tenho como avaliar nem mensurar a dor do outro. Mas eu posso, num processo de projeção e de reflexão, ter uma compreensão do quanto aquilo representa para o outro, a partir, claro, das construções que eu faço, das construções de valor que eu faço. Então, isso é possível ser feito. E aí, a misericórdia, e aí, a compaixão, e aí, a compreensão de que eu não estou sozinho no mundo, eu vivo com, e nesse viver com, eu tenho que entender que o espaço não é só meu, que o tempo também não é só para mim, mas que eu estou num contexto de interação. Não? Então, dando continuidade, né? Eu estou nesse contexto de interação. Então, nesse sentido, é fundamental que eu tenha essa compreensão. Então, muito mais do que simplesmente, e não é simples, mas muito mais do que simplesmente um texto, e um texto, entre aspas, de um cunho religioso que possa ser trabalhado, as bem-aventuranças, né, ou, num sentido mais original, né, o discurso de motivação, de avanço, de ação de Jesus, né, entendido como sermão da montanha, ele é um discurso transformador, a ponto de Gandhi, certa feita, asseverar que, ainda que todas as legislações do mundo se perdessem, se só sobrasse como um único código ou como única forma de entendimento os sermões da montanha, o mundo estaria salvo, né? E aí entenda quem estiver nessa condição de perceber a profundidade como Gandhi percebeu, né, que muito mais do que um texto, muito mais do que um discurso de religião, né, porque Jesus ele era a própria religião, porque ele era o próprio amor. E o amor é em si essa liga, né? O amor que nós estamos aprendendo, né, despertando na sua compreensão e na sua vivência, né? Onde a gente percebe que o amor é uma ação, é uma decisão, né? E, portanto, também, e por isso é um ato eminentemente reflexivo, né? Então, não é... E por isso ele se distingue da paixão, do apego e de tantos outros formas de sentimento que muitas vezes foi misturado e confundido, né? Mas esse amor, e esse amor que Jesus, ele mostra isso, né, no Sermão da Montanha, porque aquelas assertivas que ele traz são todas formas de amor, de desenvolver esse amor a mim,
quando eu me respeito, passo a me respeitar, respeitar minha sensibilidade, as minhas emoções, não prendendo-as, colocando-as para fora por meio do choro, no exercício da mansuetude, ou seja, do autoequilíbrio, porque só é manso quem consegue se equilibrar. E para se você equilibrar-se, você tem que refletir, você tem que se conhecer, você tem que saber o quantum de violência em potência que existe dentro de você. Então há uma diferença, né? E eu não canso de falar, né, que quando as pessoas dizem, você é muito calmo e tal, eu não sou calmo. Eu aprendo a lidar com a minha violência. Então há uma diferença, né? Então essa mansuetude, ela é resultado, não é algo inato, mas ela é resultado de um esforço. E Jesus mostrou isso em vários aspectos, em vários momentos, inclusive no Novo Testamento está demonstrado isso, né, nas relações, quando os episódios com Pedro, enfim, né? E quando fala dessa questão da busca da justiça, da misericórdia, dos aflitos, porque encontraram consolo, é esse convite e essa relação que eu tenho com o outro. Então, os sermões da montanha é em si um processo de autotransformação, de transformação de mim para comigo, da relação de mim para comigo e da relação de mim para com o outro imediato e da relação de mim para com a coletividade. Então, nesse aspecto é que Gandhi estava certíssimo quando ele fala isso, porque é em si também um verdadeiro e um profundo código de ética, ética da relação, ética da interação com o outro, e aí sim. E, sem sombra de dúvidas, num contexto de muita discussão que hoje se coloca de direitos humanos, enfim, é também um tratado de humanidade, né? Onde ele nos mostra como nós podemos conviver, se nos respeitando, né? Porque a mansuetude, a misericórdia, são formas de eu enxergar o outro na sua limitação, na sua dor, e se o outro faz a mesma coisa, e por isso o avante, né? E aí não é só bem-aventurados ou felizes os que são como se fosse uma coisa já estabelecida, mas o avante também pressupõe movimento, pressupõe busca, né? E ele vai dizer, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abre, se vos á, né? Então, por todos esses aspectos, as bem-aventuranças elas acabam se constituindo num remédio para a alma, um verdadeiro elixir para os nossos males, porque nossos males, todos eles decorrem das nossas limitações, decorrem do fato de que ainda não atingimos ainda nos encontramos numa infância espiritual, numa infância de reatividade, né? E por nos chamar profundamente a uma reflexão, né, essas bem-aventuranças nos convidam a sair, então, dessa infância, né, espiritual, no qual nós tendemos e ainda fazemos isso, nos guiamos muito mais pelas sensações e pelos estímulos externos do que somos muito mais guiados do que nós nos guiamos, né? Tendemos a muito mais responder aos estímulos e às provocações do que nós termos atitudes realmente proativas, né? Então, é um exercício e se nós formos observar, né, a prática
desse discurso de proatividade de Jesus, chamado bem-aventuranças, é um discurso, é uma prática que exige realmente bastante esforço e reflexão, né? E onde, a partir daí, nós realmente teremos um processo interior de transformação e de trabalho interno, né? Comparando, novamente falando, e por isso ele tende a ser esse divisor de águas, né? Porque ele realmente nos chama para uma ação, e é na ação que nós nos transformamos, não na inércia, não na pura observação, não na negação, né? Volto a repetir, os 10 mandamentos eles tiveram e têm, né, um sentido e uma objetividade, mas Jesus, quando propõe esse discurso de proatividade, ele realmente vira uma página, né? Ele realmente nos traz para um outro momento, para um outro tempo, nos mostrando que é importante e é possível nós fazermos essa transformação, e que essa transformação ela não depende do outro, ela depende de mim. Ela começa em mim, comigo, né? E a partir de mim, né? Das minhas impressões Gerailton, e das ações. licença, faltam cerca de 5 minutos Perfeito, para finalizar essa parte. maravilha. Então, concluindo, né? Por todos esses aspectos, as bem-aventuranças elas se transformam nesse processo, né? Nesse processo terapêutico de cura, nos leva realmente à cura. A prática dessas premissas, elas nos levam a um processo de autocura, de autolibertação, e por isso também, no momento que nós nos curamos, nós nos tornamos mais mansos, mais humildes, e teremos e herdaremos não só a terra, como o céu. Ok? Estamos por aqui, né? Que Estamos maravilha. por aqui. Pronto, então... Agradeço a atenção e a paciência. Oh, o prazer é nosso. Meu irmão, que tema interessante e importante, né? As bem-aventuranças. Sempre está estudando, né? Retomando essa mensagem que o Cristo, assim, eu acredito que ele trouxe de uma forma tão clara, né? Acho que ele colocou, assim, bem claro para todos nós o que a gente precisa, né? Para poder buscar e alcançá-lo, né? No caso da evolução do espírito, né? Como Isso. é importante. Nós Bem, temos a compreensão de que é muito mais do que um texto para ser admirado, é uhum, um processo para ser praticado, né? exatamente. Bem, vamos para aqui os comentários, né, no bate-papo aqui do grupo. Inicialmente, eu coloquei aqui que Jesus pontua, né, nessas bem-aventuranças o caminho que precisamos seguir para a evolução, né? Assim, como eu falei agora há pouco, né? A gente assumir isso, trazer para a gente e agir, como você realmente coloca, reforça, né? Tá sempre reforçando que a gente tem que agir, como você fala, mas que o mestre falou, né? Avante, né? Isso. Então, o que é preciso realmente é a ação. E temos aqui o comentário do nosso irmão Paulo Cisneiros, que ele diz parabéns, né, a você, Geraldo, pela brilhante e clara exposição Grande amigo Paulo. de um tema que sempre desafia o espírito encarnante. Verdade. Aqui de Renata, que ela fala o seguinte: requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações, ou seja, sua idade evolutiva. Se Por quiser isso que esse comentar sobre os processo, comentários, pode falar também. por isso que esse processo ele começa em mim, a partir de mim, não é? E Isso. evolui em mim.
Eu não tenho como cobrar do outro. Nesse processo, enquanto eu percebo em mim as minhas dificuldades para colocar em prática essas relações, é que eu vou percebendo, né, nesse processo de identificação com o outro, eu vou percebendo que o outro também está nesse mesmo processo. Então, eu não tenho como cobrar do outro justamente por isso. Porque quando eu compreendo as dificuldades que eu passo para colocar em prática, para sair desse comportamento reativo, né, sair desse sono profundo, eu vou, então, entendendo que essa dificuldade não é só minha, que essa limitação não é só minha, né? E essa limitação o outro também tem, de compreensão, de momento, de reatividade. Então, eu vou compreender que a manifestação de irritabilidade, a manifestação até de raiva, de inveja e de outros sentimentos do outro tem um quê, tem uma motivação e que necessariamente não tem que me atingir, né? É o que vem do outro, parte do outro. Eu aceito se eu quiser. É isso, realmente. Vamos continuar aqui, né? Temos vários comentários seguindo. Cleide falou que foi muito bom. Ficaria o resto da noite ouvindo e aprendendo com você. Ela é muito generosa. E o Paulo, ele colocou aqui que tem uma pergunta, né? Se for possível fazê-la neste tema, ele diz: pode-se afirmar que as bem-aventuranças se constituiriam no antídoto ou lenitivo às doenças do século atual? E na medida que se colocar em prática, né? Porque é aquela história, né? Um tesouro no fundo do mar não tem utilidade nenhuma, né? Então, se eu não consigo colocar em prática, se eu não tenho essa compreensão, né? É como eu disse, é algo para não, é um texto, é uma proposta não para ser admirada, mas para ser colocada em prática, né? Então, na medida em que se coloca em prática, porque o amor é a ação. Jesus foi a ação do começo até o fim. A força da sua mensagem está justamente na sua vivência, né? Daí ele dizer que meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, né? Então, muitas pessoas hoje não julgando a ninguém de forma alguma, né? Mas muitas pessoas hoje se colocam e falam, e têm o direito de colocar e falar. Mas eu costumo fazer, nesse aspecto, um paradoxo. Por exemplo, no Brasil, 87%, cerca de 87% dos brasileiros se intitulam cristãos. E, no entanto, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, onde mais se mata, inclusive LGBTQI, né? Mais tem feminicídio, né? É um dos países mais racistas, né? Onde a desigualdade econômica e social é uma das mais díspares, né? No entanto, são 86% de brasileiros que se identificam como cristãos. Então, tem alguma coisa aí que não está encaixando, né? Então, é justamente isso, né? Ele vale, né? Se você colocar em prática, né? E na medida em que você colocar em prática. Então, por isso Jesus dizia, eu acho, né? A cada um segundo as suas obras, né? Isso mesmo. E olha assim, o Cristo como exemplo, né? Ele não chegou e disse que era o Messias porque chegou para isso, né? Ele mostrou o que era o Messias, né? O Exato, enviado de Deus. Né? exatamente. Realmente. Então, Bem, se nós nos preocuparmos em sermos humanos, sem, sem se preocupar em ser cristão, eu acho que sem se preocupar em ser espírita ou qualquer coisa, se preocupe apenas em ser humano. Haja com humanidade e respeite o outro enquanto ser humano, então já vai estar fazendo uma grande diferença para o mundo
de onde você vive, né? Isso já vai ser muito positivo, né? Perfeito. Andrilene disse parabéns, né? Deus parabéns pela sua explanação. E Ana Paula colocou aqui que entender o amor como resultado do seu movimento, da saída da inércia, nos tira da passividade, da espera que o amor nos ache ou chegue até nós. Exatamente. A questão da ação. Bem, Hilda Beatriz disse que a explanação esclarecedora, parabéns. Arthur disse que foi excelente. Michele disse também que foi excelente a reflexão trazida pelo irmão, por você. Gratidão. Grato. E Fátima colocou que sempre tento ao máximo me colocar no lugar do outro. Que aprendizado maravilhoso. E que pontuação importante que ela falou, né? É que se colocar no lugar do outro, realmente, para Sim, é entender, né? importante, né, para que a gente possa estabelecer reciprocidade, né? Quando a gente começa a entender o significado disso, efetivamente a gente passa a se sentir mais responsável por nossas atitudes, né? Claro que isso também não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? A gente não vai virar aquela pessoa extremamente coerente do dia para a noite, assim como a gente não aprende a se amar do dia para a noite, né? Porque o processo de violação, de autoviolentação, ele é secular, né? Esse processo de despertar é um processo mais novo, né? Não por um acaso, quando nós comparamos com o nosso cérebro, e a neurociência mostra isso, quando ele divide, né, o chamado cérebro trino, né, o cérebro reptiliano, o límbico, que é responsável pelas emoções, e o pré-frontal, o reptiliano, responde pelo instinto, luta ou fuga, né? Ou seja, ou eu reajo ou eu fujo, e a gente percebe que ainda está nessa fase quando alguém nos insulta ou nós achamos que a pessoa nos insultou, né? Ou a gente vai para cima ou a gente implode. Mas a gente não para pensar e, de repente, o que o outro fez nem foi direcionado para a gente. Ou seja, a gente ainda está naquela fase reptiliana. A gente precisa dar o salto para chegar na fase do pré-frontal e fazer justamente essa reflexão. Eu não tenho que enxergar o que o outro faz como uma agressão. Necessariamente não é. E ainda que seja, eu não tenho que receber como uma agressão, porque importa muito mais como eu recebo o que vem do outro do que propriamente o que o outro está direcionando para mim. Perfeito. Você alcançar esse entendimento muda, assim, muda muita coisa na sua vida, muda mesmo, Ah, sem dúvida. né? E, E a luta inclusive, para isso. a luta é para isso, né? Bem, e sobre o comentário que a gente falou de Fátima, né? Arthur reafirmou, né, a importância de compreender e colocar no lugar do outro. Djalma deu os parabéns pela explicação. Ana Paula Duarte falou também que vamos nos movimentar, né, como máquina geradora de ações que produzem amor. Muito É bom. fundamental, né? Renata também colocou aqui que, pois é, na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Uhum. É, E esse processo, né? Quando eu aprendo realmente a compreender que a minha mudança não depende do outro, e eu aprendi a me amar, porque a prova que eu não me amo é que eu cobro dos outros. E quando você aprende a se amar, você aprende a se bastar, a gostar de estar com você. E é o processo de solitude sem ser solidão, né?
E isso é muito interessante. Quando você aprende a se amar, você gosta de estar com você. E por você gostar de estar com você, você se torna uma companhia agradável para qualquer pessoa. Eu costumo dizer que Chico ele seria capaz de conviver com qualquer pessoa, passar décadas casado com qualquer pessoa, mas não qualquer pessoa teria condições de passar décadas casado com ele, né? Então tem essa nuance, né? Verdade. E Renata acrescenta, né, exatamente com o que você acabou de falar, comentar, e perfeito, parabéns ao nosso irmão pela explanação, e é esse o resumo, Geralton. Muito obrigado pela sua Agradeço, companhia essa noite. agradeço a paciência, a interação de todos. É sempre bom porque a gente sempre aprende mais um pouco, né? É verdade. E você deseja fazer alguma consideração final, um resumo da... É só agradecer mesmo, né? Eu acho que a gente tem muito que agradecer, né? Muito mais do que quase nada a pedir, na verdade. Porque quando a gente vai nesse processo de despertamento, a gente vai vendo que Deus já nos municiou de tudo que nós precisamos, né? E tudo que nós precisamos está em nós. Só precisamos fazer uso dessas ferramentas, né? Porque quando Jesus nos diz que nós somos deuses, nós podemos tudo que ele pode, nós precisamos descobrir essa potência dentro de nós, né? E colocar em prática, acima de qualquer coisa, né? Então a gente está sempre em aprendizado e essa eu acho que é a nossa condição precípua e permanente de aprender. Então, nesse sentido, a humildade se torna uma consequência necessária. Eu não sei tudo, né? Eu posso auxiliar em alguma coisa, mas eu sempre também vou precisar, e, portanto, a compreensão e a compaixão também se tornam uma consequência, porque eu entendo que o outro também está no mesmo barco que eu, né? Então, é muito agradecido pela oportunidade, pela interação com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Quando puder voltar novamente, fique à vontade. E agora vamos encerrar, né? Esta noite foi ótima da nossa reunião. E queria saber se você deseja, Geraldo, fazer a prece final da nossa reunião. Agradeço mais uma vez. Levemos o nosso pensamento ao Senhor Jesus, dando graças por esse momento, onde nos colocamos mais uma vez como seu instrumento, recebendo a energia positiva de todos que participaram desse trabalho, encarnados e desencarnados, e que possamos seguir nesse chamado. Avante. Avante para colocar em prática todas as nossas potencialidades, porque a mudança só acontece com a ação. A ação é a grande força renovadora, é a energia poderosa que precisa ser praticada cada vez mais. Que possamos todos estar imbuídos desse pensamento e desse sentimento, e assim eu devolvo a palavra ao nosso irmão que conduz o trabalho na noite de hoje para concluir. Que assim seja, e assim, Senhor, com a tua permissão e com a prece do nosso irmão e de todos nós, muito gratos a ti por tudo. É que pedimos permissão para dar por encerrada esta reunião pública em teu santo nome e possamos conservar-nos na tua paz e na tua companhia. Que assim seja.